Queridas irmãs, queridos irmãos, companheiros de ideal espírita, nossos votos de muita paz. Que Jesus possa nos envolver em sua magnitude e em sua beleza, nos levando às reflexões que realmente merecem consideração. Informa-nos a benfeitora Joana de Ângeles, no referido livro Liberta-te do Mal, que nós vivemos nesse instante, indiscutivelmente, o momento da grande transição planetária, do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. É nesse instante que ocorrências graves nos chamam a atenção: a tragédia doméstica, a violência contra a mulher, os abalos sísmicos e vulcânicos pelos quais a nossa Mãe Terra passa nesse instante. Além dessas alterações que ocorrem nas coletividades, na nossa coletividade planetária, outras alterações mais sutis nos chamam a atenção. A alteração que vem ocorrendo no comportamento das crianças que são chamadas as crianças da nova geração. Essa nova era de crianças que se ergue para reformular o nosso planeta, ainda combalido por tantas dores, e para trazer uma nova visão, a visão da esperança, a visão da paz, para que o bem não fique somente nos papéis, e sim possa ser uma realidade cumprida por todos nós. Esses fenômenos da personalidade humana suscitam estudos de diversos estudiosos do comportamento, psicólogos, sociólogos, professores, pais, educadores. Todo mundo acorre ao mundo e busca nas bibliotecas ou nos grandes salões para ver o que está acontecendo com o mundo, para tentar descobrir que fenômeno ocorre com essas crianças da nova era, que irão construir a nossa sociedade feliz do futuro. Acompanhando o inevitável processo da reencarnação, pode-se constatar a presença dessa nova geração, dessa geração de espíritos que já foi estudada pelo mestre lyonês Hippolyte Léon Denis Rivaio, o nosso Allan Kardec. No capítulo 18 do livro A Gênese, ele estuda essa nova geração e vai nos descrever um pouco quando diz que para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem bons espíritos, espíritos que se dediquem somente ao bem, encarnados e desencarnados. Havendo chegado o tempo, diz Kardec, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. E o Kardec prossegue: substituirão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma pelos caracteres que lhes são peculiares. Quando Allan Kardec descreve no livro A Gênese esse fenômeno, ele nos fala que naquele ano de 1868, que foi publicada a Gênese, já ocorria esse processo da nova geração. Kardec já observava que espíritos diferentes estavam chegando, estavam vindo ao planeta. Não seja de se estranhar que, de igual maneira, na atualidade, isso também ocorra. Nobres espíritos de outra esfera evolutiva que estão nascendo na Terra com essa missão de transformar o mundo,
espíritos que já estão na nossa esfera, encarnados como desencarnados. Pois que não é a primeira vez que isso ocorre em nosso planeta. O mundo recebe viajores de outras moradas nesse instante, qual aconteceu no passado, segundo nos informa o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nesse livro, A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel vai nos falar que espíritos vindos do cocheiro, mais propriamente do sistema de Capela, reencarnaram na Terra para ajudar os homens na transição das formas, na transição do vaso orgânico, para adaptar o corpo do ser humano para receber a inteligência. E o Espírito Emmanuel vai nos dizer que 4 grandes povos vieram à Terra. Os egípcios, que fizeram grandes feitos na inteligência, na matemática. Esse povo que já conhecia a imortalidade da alma e conhecia o monoteísmo através de Akhenaton, o grande faraó egípcio. Os árias, que constituíram um outro grupo vindo de Capela. Os hindus, o povo da Índia, sem olvidar os rishis, os chamados homens santos da Índia. E o 4º povo, que seria o povo de Israel. Esse povo que veio trazer a revelação através de Moisés, veio trazer a primeira revelação, espalhando a mensagem do Deus único para todo mundo, para todas as coletividades, procurando levar essa mensagem de esperança a todos os povos. Essas raças adâmicas, como são conhecidas, sentiam uma insopitável saudade do seu lar. Sentiam saudade do seu lar espiritual. Sentiam saudade da casa de onde procediam. Olhavam as estrelas e sentiam que não pertenciam ao planeta terrestre. Essas heranças ancestrais chegaram ao nosso mundo como sendo a queda dos anjos decaídos, ou então a teoria de Lúcifer. Essa história do paraíso perdido nos chega e se marca através das páginas da Bíblia, nos mostrando que essa integração, essa viagem interplanetária sempre ocorreu em todos os povos. As moradas do Pai são em número infinito, são em número ilimitado. E vai nos dizer o Espírito Asclépios no livro Obreiros da Vida Eterna, que a nossa galáxia, que é fonte e é viveiro de milhões de mundos, de milhões de estrelas, é apenas um detalhe na criação, uma nesga do universo. Existem muitas outras galáxias, muitas outras estrelas, e cada uma delas tem uma finalidade. São habitadas por outros espíritos, e é natural que eles viajem, e é natural que nós façamos esse estágio evolutivo, ora reencarnando-se em um planeta, ora reencarnando-se em outro planeta. Esse processo de intercâmbio entre os diversos planetas, entre as diversas galáxias, é uma coisa natural, segundo nos informam os benfeitores espirituais, de modo que seja preservada a sublime fraternidade do universo, para que os mais aquinhoados, aqueles espíritos que já conquistaram a paz interior, possam contribuir com aqueles que ainda não alcançaram as maravilhas do progresso e nem alcançaram as maravilhas da inteligência. É dessa maneira que Deus convida todos os seus filhos para a solidariedade, para a comunhão fraterna em busca do amor. Segundo informam esses benfeitores espirituais, no livro Transição Planetária, no capítulo 3, o Espírito Orion vai nos dizer que espíritos de outras coletividades, sobretudo das Pleiades,
essas estrelas que já eram conhecidas pelos chineses, pelos gregos, essas estrelas estão enviando nesse momento espíritos para vir habitar a Terra, espíritos que irão se reencarnar na Terra. E nos informa o espírito Orion que estão vindo espíritos mais evoluídos, moralmente e intelectualmente. Mas esses seres intelecto-moral desenvolvidos ainda estão em menor número em nosso plano, porque estão reencarnando também espíritos apenas intelectualmente desenvolvidos e não necessariamente com uma moral elevada. Estão vindo espíritos que estão exilados na Terra, vão vir exilar-se na Terra para aprender a vivenciar o amor, porque embora tenham uma grande inteligência, ainda não alcançaram uma vivência fraterna, uma vivência de amor. Sem nos esquecer, nos fala o espírito Orion, daqueles espíritos que já habitavam a Terra, que continuam reencarnando. Portanto, quando nasce uma criança, não é lógico que pensemos que toda criança que nasce é um espírito vindo das Pleiades, ou é um espírito de outra dimensão, é um espírito de outro planeta. Não. O nosso planeta Terra ainda possui os seus habitantes naturais, que continuam reencarnando. E nos informa o espírito Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, que espíritos que ficaram retidos nas trevas, nas zonas inferiores, espíritos ainda pertencentes à época das cruzadas, dos anos de 1200, que ficaram retidos nas trevas durante muito tempo, estão reencarnando também no nosso planeta, neste século, para que possam se integrar com aqueles espíritos mais evoluídos e para que dessa forma possam adquirir mais conhecimento e possam também elevar-se, tendo uma última oportunidade no nosso globo terrestre, tendo uma última chance para se reabilitarem. Logicamente que é uma última chance nesse planeta, porque Deus nos dá infinitas chances. Se por acaso não conseguirmos nos reabilitar nesse momento, iremos para um planeta inferior, mas ainda teremos chances, ainda será a misericórdia divina que estará nos estendendo a mão para nos oportunizar uma chance de reequilíbrio, uma chance de refazimento das nossas atitudes, de reflexão profunda. Estudos feitos pelo notável cientista político, o doutor James Flynn, nos mostra que as crianças da atualidade, da nova geração, possuem um QI mais elevado do que as crianças da geração passada. Esse cientista político, o Dr. James Flynn, vai nos dizer que as crianças de agora têm um QI em 20 pontos superior às crianças da última geração, às crianças da geração anterior. E ele nota, esse cientista, que a cada nova geração, o QI das crianças está aumentando. Está aumentando o QI, mas não necessariamente está aumentando o QE, o quociente emocional. As crianças estão vindo mais inteligentes, mas não necessariamente mais equilibradas psicologicamente. E vai nos dizer esse cientista, o James Flynn, que as crianças têm esse desenvolvimento devido ao contato com a tecnologia, ao contato com a informática, ao contato com os computadores. E isso na visão dele. Baseado nos estudos do Dr. James Flynn, um grupo de pesquisadores norte-americano se interessou pelo assunto das chamadas crianças da nova geração e resolveram estabelecer
uma diretriz observando essas crianças. Estabeleceram um comportamento que seria comum a todas essas crianças da nova geração. Sobretudo, o psiquiatra norte-americano, o Dr. Richard Siegel, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele vai dizer, o Dr. Siegel, que essas crianças possuem algumas características que foram observadas por eles. Primeira característica, ele vai nos dizer que essas crianças nascem, sentem-se e agem como nobres. Essas crianças se sentem superiores aos seus pais e se utilizam desse mecanismo para manipular os adultos. Então, diz um cientista, que se for uma criança, uma menina, ela manipula o pai, manipula o genitor masculino para ver atendidos os seus pequenos caprichos. E se for um menino, ele manipula a sua mãe, manipula a sua genitora para ter atendidos os seus caprichos. Então essas crianças fazem chantagem com os pais. Se utilizam da chantagem para conseguir aquilo que querem. Não necessariamente para conseguir alguma coisa ruim, mas para conseguir tudo. Um alimento, um brinquedo. Elas fazem chantagem com os pais. Porque se sentem mais nobres e se sentem superiores aos pais. Essas crianças, elas acreditam merecer estar nesse mundo. Elas acham que esse mundo foi feito para elas. E se surpreendem quando nós não pensamos a mesma coisa. Elas acham estranho quando nós não entendemos isso. Porque, segundo elas merecem estar nesse mundo. Essas crianças da nova geração, segundo o Dr. Siegel, não têm problema de autoestima. Elas não se sentem diminuídas. Elas costumam dizer aos pais quem são e a que vieram. Elas têm uma certa consciência e pensam que devem ser respeitadas. Respeitadas como crianças que são, por se acharem superiores. E por se acharem superiores também às demais crianças que não são como elas. Essas crianças têm ainda dificuldades de lidar com autoridades absolutas. Ainda mais se nós lhe impomos algo e não explicamos. Se nós não explicamos, ela questiona. Não é o fato de dizer, você vai fazer, e ela redargui, não faço, e não faz. Essas crianças têm essa peculiaridade. É necessário, então, uma nova psicologia, porque essas crianças são crianças rebeldes. Não aceitam nada na área das imposições. Frustram-se com tarefas que seguem rotina. Elas dizem, por que tem que ser assim? Por que não deve ser de outra forma? Por que eu não posso fazer do meu jeito? Então elas não gostam de rituais. Frustram-se com essas atividades, que devem fazer sempre da mesma forma. Fazem as coisas conforme lhes apraz. Procuram sempre maneiras mais eficazes. Se os pais lhe dizem, não suba no muro que você vai cair, ela vai e sobe. Porque ela quer testar. Ela quer testar um novo método. Ela quer o método dela. Ela quer desenvolver uma forma eficaz de fazer as coisas. Se o pai diz, não assista televisão de tal a tal horário, é justamente no horário proibido pelo pai que ela vai e faz. Porque ela está sempre buscando um novo método, está buscando uma nova forma, a forma que fica melhor para ela, e não necessariamente aquela que o pai lhe indica. Não respondem também a técnicas associadas à culpa. Não adianta se utilizar de mecanismos de culpa com a criança. Ela não se sente culpada. A autoestima delas é muito elevada. Portanto, nós adultos costumamos fazer ameaças às crianças. Quando teu pai chegar, você vai ver.
mas elas ficam indiferentes. E quando o pai chega, aí elas vêm e se sentem contentes porque irritaram os pais. Elas não têm medo dessas ameaças, que para elas são ameaças infundadas. Por fim, essas crianças parecem não se relacionar bem com pessoa alguma, especialmente se forem pessoas que querem colocar imposições. Elas só se relacionam bem com crianças que são como elas, com crianças que pensam como elas. Com os demais, elas não se relacionam. Os pesquisadores notam que essas crianças da nova geração, elas possuem essas características que discorremos. O comportamento delas se aproxima muito de uma criança com o chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as crianças TDAH, e se aproxima muito também das crianças DDA, do distúrbio de déficit de atenção. Entretanto, essas crianças, elas possuem essas características, mas não são características necessariamente patológicas. Elas possuem essas características, entretanto, são diferentes das crianças DDA e das crianças TDAH. Ou seja, existe a criança DDA, existe a criança TDAH, e existe também essas crianças da nova geração, que possuem esses comportamentos, possuem essas características, entretanto, não são características patológicas. Porque se formos estudar em profundidade, elas possuem algumas diferenças das crianças com a síndrome do déficit de atenção. As crianças com déficit de atenção costumam ser autodestrutivas e costumam não se relacionar bem, nem mesmo com outras crianças portadoras da mesma síndrome, diferentemente destas a quais nos referimos, as crianças da nova geração. Essa comunidade de pesquisadores e de psicólogos, estudando essas crianças, dentre esses pesquisadores, uma cientista PhD, a doutora Barbara Deininger, dividiu essas crianças em 4 grupos. Segundo seus estudos, essas crianças pertenceriam a um grupo que se chamaria crianças humanistas. Essas crianças humanistas, se forem bem educadas, serão os futuros professores, os futuros políticos, os futuros diplomatas. Essas crianças necessitam ser lembradas constantemente dos seus deveres. Elas trazem em seu íntimo uma noção de justiça, mas é necessário que o pai oriente a criança para que ela saiba quando deve fazer. Elas sabem do seu compromisso, mas o pai deve estar sempre no pé da criança, cobrando-a, para que ela possa realmente fazer. E quando ela observa que os pais têm razão, aí ela vai e faz. Porque ela tem a noção de justiça no íntimo. Cabe ao pai, à mãe, ao educador, despertar então esse germe interno que a criança já possui. O segundo grupo dessas crianças seriam as crianças artistas. Essas crianças estariam dentro de uma faixa de sensibilidade. São criativas. São crianças que em todas as suas atividades se utilizam do método da criatividade. Dizem os psicólogos que se essas crianças se interessarem por música, não compre um piano para elas, porque logo elas se desinteressam e largam. Então não compre instrumentos caros, nem mesmo deles brinquedos caros, porque elas brincam 1-2 dias e depois esquecem o brinquedo. As informações são muito rápidas. Você dá o brinquedo e logo mais ela já se interessa por uma outra novidade, algo novo, por um novo modelo que surgiu. Dessa forma, dizem os psicólogos, não dê nada caro, nem brinquedos caros,
nem instrumentos musicais, nada que seja de alto valor monetário, porque elas não se interessam pelo valor do brinquedo, e sim aquilo que ele representa para elas. Elas têm uma noção diferente de valor. O terceiro grupo seriam as crianças conceituais. Essas crianças possuem a capacidade de penetrar na intimidade das coisas, nos mecanismos profundos. Seriam as crianças que irão se tornar engenheiros, arquitetos, designers no futuro. O quarto grupo de crianças são as crianças interdimensionais. Crianças com clarividência, com reminiscências de vidas passadas. Crianças portadoras da mediunidade. Essas crianças interdimensionais vêm trazer uma nova concepção em torno da paranormalidade e despertar no cérebro humano o nosso lobo frontal, que ainda não está completamente desenvolvido. Lendo isso, eu comparei com uma entrevista do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, onde ele confirma essa hipótese e diz que nós, humanos, ainda não estamos com o nosso cérebro completamente desenvolvido, que falta desenvolvermos a área responsável pelo amor. E essas crianças vão trazer justamente isso, uma nova noção, despertando as nossas glândulas, as nossas funções neuroquímicas para receber essa célula, a célula da mediunidade, que no futuro será natural a todos nós. No futuro, todos nós seremos médiuns. A mediunidade deverá ser uma coisa natural, uma coisa espontânea, não necessariamente provocada, mas uma coisa natural. Essas crianças, como nós vimos, segundo a doutora Barbara Deininger, possuem uma missão no nosso planeta. Elas vêm com uma tarefa especial, devem cumprir algo. Entretanto, isso não constitui novidade nenhuma para nós, os espíritas. Porque há 155 anos, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ele já nos disse que todos nós que estamos na Terra temos uma missão. A missão de evoluir, a missão de buscar a verdade, a missão de buscar o bem. Portanto, não é conveniente que pensemos que essas crianças são seres especiais. Essas crianças são seres da Era Nova, são espíritos novos. Novos porque estão reencarnando agora, mas são antigos porque todos nós trazemos uma alta carga de aquisições do passado. Portanto, não é conveniente que se pense que essas crianças são anjos encarnados. Essas crianças trazem também os defeitos e necessitam ser orientadas, necessitam ser corrigidas. Porque, embora tenham uma alta capacidade mental, uma alta capacidade intelectual, elas devem ser orientadas para que vejam seus esforços serem coroados de êxito, pelo êxito do amor. Elas passam por essa fase infantil justamente porque a fase infantil tem uma finalidade. O Kardec já interrogou os espíritos na questão 383, onde ele vai perguntar aos espíritos qual que é a finalidade da encarnação, da reencarnação, e nessa encarnação, qual a finalidade do estágio de infância. Se nós somos espíritos multimilenários, para que passar por esse estágio de infância? E os espíritos respondem que o estágio de infância seria necessário para que o espírito pudesse se aperfeiçoar. Porque nesse estágio, o espírito estaria mais suscetível às impressões que os educadores podem lhe auxiliar. E nós, os educadores, podemos ajudar no adiantamento intelecto, moral da criança. Essa fase infantil, onde representa a inocência da criança, nos auxilia também no processo afetivo, no processo de amor. Porque quando tomamos nos braços
aquele ser pequeno, aquele ser que chora, nós nos compadecemos e nos sentimos afeiçoados àquele pequeno, àquela criança. Portanto, essa fase infantil teria essa finalidade. Seria o momento de estabelecer vínculos profundos, vínculos de afetividade, e seria o momento também de auxiliar a criança nesse estágio de aperfeiçoamento moral. Os melhores psicólogos vão nos dizer que nesse estágio de infância não se deve rotular a criança. Não rotule a criança. Nós vemos, principalmente os espíritas, dizerem: meu filho é especial, meu filho é isso, meu filho é aquilo, ou meu filho é um terror. Mas os psicólogos dizem: não rotule a criança. A criança deverá ser tratada como criança. Ou como está tão em moda dizer: meu filho é índigo. Nós ouvimos muitos espíritas dizerem: é índigo, mas muitas vezes está recebendo uma educação indigna que não corresponde às necessidades da criança. Portanto, não rotule a criança. Os pais saberão identificar a que grupo a criança pertence. Os pais saberão auxiliar a criança, saberão se a criança é um espírito evoluído ou não. Mas não é importante que se diga para a criança que ela é especial. Não incitar o orgulho no ser infantil. Portanto, não rotule. Trate de educar a criança. Nessa questão da educação, nós nos recordamos de Dalai Lama. Dalai Lama estava proferindo uma conferência para um grande público. E nesse instante, falando sobre a paz, sobre a união dos povos, ele avistou uma criança sentada no final do salão. E aquela criança impressionou muito o senhor Dalai Lama. E ele chamou a criança para vir até o palco. E ele disse à criança: fale o que você quiser falar. Deixe a sua mensagem para os adultos. E a criança tomou a tribuna e disse: eu tenho câncer. Eu tenho câncer, mas eu desejo brincar. Eu tenho câncer, mas eu sou criança e meus pais não me deixam brincar. Eles dizem: meu filho, você não pode brincar, você não pode sair na rua. Eu sei que eu não posso, mas na verdade eu posso, embora não deva. Aquela mensagem da criança sensibilizou muito toda a plateia, porque eles começaram a notar como as crianças são rotuladas. Aquela criança que falou para o grande público se sentia muito mal por ter sido rotulada. Então é importante que os pais não rotulem a criança e tratem de educá-la, porque a escola certamente irá colaborar, mas a educação é dos pais. Porquanto na escola os profissionais que ali estão remunerados, estão ali para cumprir uma obrigação social e para receber o seu salário, e nem sempre a remuneração irá trazer o amor, senão apenas a desincumbência dos seus serviços. Portanto, os educadores na escola certamente contribuirão, mas a educação será com a família e, sobretudo, com os pais, que são os pilares da família nuclear. Essas crianças recebem e têm recebido uma valiosa contribuição de educadores que as precederam. Nós notamos, por exemplo, a grande educadora italiana, essa mulher que foi a primeira médica da Itália, a médica obstetra, Maria Montessori, na Casa dei Bambini. Ela vai dizer que a criança deveria ser olhada como criança, que a criança não deveria ser rotulada, que nós deveríamos amar a criança. Juntamente com Maria Montessori, que criou esse modelo de educação, o método Montessori,
nós notamos Pestalozzi. Pestalozzi, o professor de Kardec. Pestalozzi era o homem que amava as crianças. E ele vai dizer que a criança necessitaria ser educada com as mãos, com o coração e com a inteligência, não esquecendo nenhum ponto importante da criança, que a criança deveria ser vista como um ser integral, e nós deveríamos falar para a criança de espírito para espírito, e não nos colocando numa posição superior, mas sim na posição de quem orienta e ao mesmo tempo ama a criança. Ao lado de Maria Montessori e ao lado de Pestalozzi, vale destacar a contribuição de Steiner, Rudolf Steiner. Steiner era o pai da antroposofia, essa ciência que estuda comportamento humano, que estuda o ser humano. Steiner criou o método Waldorf. E Steiner vai dizer que a criança não deve ser tratada com infantilidade. A criança é um ser em formação, mas que os pais, muitas vezes, tratam ela com tolices, como se elas não entendessem. A criança percebe. Então, tratar a criança não como adulto, mas sim como um espírito imortal. Nem com tolices e infantilidades, nem mesmo tratar a criança como um adulto. É o método Waldorf. Nós nos lembramos do notável livro O Pequeno Príncipe. E O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, ele nota como nós, os adultos, que somos infantis. O Pequeno Príncipe vai dizer que nós, os adultos, somos mais infantis do que as crianças. O Pequeno Príncipe, ele viaja de asteroide a asteroide. E num dos asteroides, onde ele se encontra com o rei, ele percebe a psicologia adulta. E o rei diz a ele: você está aqui e deve me obedecer. E o Pequeno Príncipe diz: mas eu não vou obedecer, eu vou embora então. E o rei diz: mas enquanto você está aqui, você tem que me obedecer, porque eu governo esse planeta. Mas se eu não quiser obedecê-lo, redarguiu o príncipezinho, bom, então eu ordeno que você não me obedeça. E o Pequeno Príncipe vai para outro asteroide encontrar o beberrão. E nesse asteroide, conversando com o bêbado, o Pequeno Príncipe começa a captar a psicologia do adulto. E ele vai dizer: por que você bebe? E o bêbado responde: bebo porque preciso beber. Mas por quê? Bebo para esquecer que bebo. O Pequeno Príncipe fica intrigado. E ele vai percebendo como os adultos eram mais infantis que as próprias crianças. E nós tratamos a criança como um ser tolo. E o Pequeno Príncipe vem nos mostrar que não. Que os adultos sentem mágoa, sentem ciúme. Essa é uma atitude infantil. Quando nós nos magoamos com palavras: fulano disse aquilo para mim, fulano disse aquilo, era para mim. Ele estava falando na palestra, mas era direcionado para mim. Ele vai notando como nós somos infantis. Os adultos deveríamos procurar, na verdade, um psicólogo infantil, porque nós trazemos esses dramas de criança. Essa é a constatação do Pequeno Príncipe. Portanto, estabelece Steiner, nem tratar a criança como um tolo, nem tratar a criança como um adulto. A criança é um ser que merece a nossa compreensão, a nossa atenção, porque é um espírito nesse estágio de evolução. E Allan Kardec prossegue, nos falando da nova geração. Kardec diz que a geração nova se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento interior. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas do que
mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos e aptos a secundar o movimento de regeneração. Na verdade, as crianças que o Kardec falou que seriam a nova geração, talvez elas não sejam essas crianças de hoje, porque as crianças, algumas nós ainda notamos como ainda são impacientes, irrequietas. Só que Kardec disse que as crianças da nova geração seriam boas, trariam o sentimento inato do bem, seriam desenvolvidas intelectualmente, mas trariam a moralidade. Essas são as crianças que irão transformar o planeta. Essas crianças intelecto-moralmente desenvolvidas é que vão contribuir para o grande desenvolvimento da regeneração da humanidade. Mas nós sabemos que ainda temos essas crianças que ainda necessitam da nossa orientação, do nosso apoio. Crianças que são espíritos antigos, que trazem os seus vícios, os seus equívocos e necessitam também da nossa atenção. Portanto, nem toda criança que nasce é um ser perfeito. Nem toda criança que nasce é um ser puro. A criança necessita de limites, necessita de corrigendas e, sobretudo, de amor. Mas do amor, disciplina. O amor que educa no sentido integral, no sentido de espírito imortal. Espíritos mais elevados, informa o nosso Kardec, que embora ainda em menor número, estão chegando na Terra. Ainda não são muitos os espíritos moralmente evoluídos, mas nós já começamos a notar uma sutil mudança na psicosfera do nosso planeta. Alguns espíritos que vêm nos ajudar nesse momento da grande transição. Espíritos que não são rebeldes, espíritos que não são irrequietos, espíritos observadores, responsáveis, silenciosos. Essas crianças gentis, amorosas, essas sim é que são os seres da nova era, que nos diz o Kardec. Quando nós olhamos o quadro O Príncipe da Paz, pintado pela menina Akiane, que quando pintou esse quadro tinha apenas 8 anos de idade. Hoje está com 16 e já é considerado uma criança prodígio pelas mais importantes instituições de arte da Europa e dos Estados Unidos. Entretanto, quando ela pintou o quadro, ela tinha apenas 8 anos de idade. Quando nós começamos a nos integrar de como esse quadro foi pintado, nós somos tomados de uma surpresa. Nada mais expressivo do que um fato para comprovar a verdade. Nós ficamos pensando como uma criança poderia captar com tanta profundidade o pensamento cósmico do Cristo. Essa menina, Akiane, ela pinta desde os 4 anos de idade. Pinta figuras esotéricas. Ela diz que é levada a regiões no mundo espiritual para ter inspiração. Não foi influência da família. Os pais de Akiane eram ateus. E ela acabou convertendo toda a família. Porque hoje um quadro de Akiane vale o equivalente a $100.000. Mas a renda que ela obtém, ela doa para instituições de caridade. Nós notamos que esse sim é um espírito da nova era, um espírito da nova geração proposto por Kardec. Nós começamos a olhar esse quadro e observamos que só poderia ser uma criança especial, porquanto Rafael Sanzio, o grande pintor italiano, também já pintava aos 8 anos de idade, mas ainda era uma criança que tinha desvios. Agora a menina Akiane é uma criança especial, porque é uma criança que vem trazer uma nova mensagem, uma proposta de bem, uma proposta de amor. Os olhos do Príncipe da Paz são verdadeiras estrelas no céu da face. A mensagem rica de doçura, rica de amor,
rica de compaixão. E se nós notarmos no olho esquerdo da figura, o rosto do Cristo, no olho, existe uma pequena lágrima, uma lágrima de misericórdia. Era uma criança especial, com certeza, para captar com essa profundidade o pensamento do Cristo. Quando comparamos essa figura, o Príncipe da Paz, com o rosto composto pela BBC de Londres, observamos um homem bruto, um homem que não parece que foi ele que disse: eu vim trazer a verdade, eu vim trazer a boa nova. E nós notamos a diferença entre o quadro que foi composto pela ciência da alma e o quadro que foi composto pela ciência do espírito. E nós preferimos muito mais este, porque nos fala ao sentimento, nos fala à emoção. Narra a pintora do quadro que ela pedia a Deus para que Deus lhe mostrasse a verdadeira face do Messias. Muito tempo ela procurou o modelo perfeito. E ela, orando em seu quarto, ela pediu: meu Pai, me mostra o rosto do Mestre. E ela adormeceu durante a oração. E na manhã seguinte, um homem bateu à porta da casa de Aquiane. Ela foi atender. Era um carpinteiro. E o carpinteiro lhe disse: eu serei o modelo para teu quadro. E ela pintou a figura do carpinteiro. E nós notamos que esse carpinteiro traz as expressões hebreias, traz as expressões daquele povo que viveu na Palestina, mas traz também as expressões do Príncipe da Paz, traz as expressões da misericórdia, a expressão da humanidade, desse sentimento de amor. Para encerrar os nossos pensamentos, em que podemos resumir um pouco e falar sobre essas crianças da Era Nova, sobre essas crianças que estão vindo nesse momento para nos ajudar no processo da grande transição planetária, pensando nas telas de alto valor e nas telas trazidas por esses espíritos missionários do bem e da verdade, nós desejaríamos narrar uma pequena história que foi contada pelo médium Divaldo Pereira Franco em uma das diversas conferências que ele realiza pelo Brasil e pelo exterior, para que possamos sair daqui tocados e sensibilizados com essa mensagem, com essa proposta do bem. Porque talvez, pensemos nós não sejamos crianças da Era Nova, nós somos adultos da Era Nova, mas ainda carregamos nossos vícios, mas ainda estamos em tempo de nos transformar e de nos ajustar, de lapidar os nossos caracteres para a grande transição. Conta o Divaldo Pereira Franco que um homem muito rico, portador de expressiva fortuna, experimentava a viuvez. Esse homem era pai de um filho único, e seu filho foi convidado à guerra. E como mecanismo de fuga após a morte da esposa, esse senhor muito rico desejou se dedicar à coleção de objetos de arte, quadros de alto preço, quadros valiosos dos melhores artistas que pertenciam ao mundo, e transformou a sua casa palaciana num grande e verdadeiro museu de arte. Ele começou a ser invejado por muitos outros colecionadores, porque a sua coleção de objetos de arte era muito expressiva. Mas a guerra, que é esse monstro cruel de 1000 faces, esse devorador de vidas e de almas, ceifou a vida do seu filho.
seu filho que havia sido mandado para a guerra, acabou morrendo em combate. E ele, o Senhor, soube que o seu filho havia morrido em um gesto glorioso. Havia morrido porque deu a vida para salvar a vida de um companheiro. Mas isso não foi suficiente para consolar o Senhor, porque ele pensava que o seu filho, por mais herói, por mais mártir que fosse, não seria trazido de volta. O seu filho não teria mais esperança, ele nunca mais veria seu filho. Terminou a guerra, as notícias se espalharam pelo mundo. Aquela guerra terrível que avassalava as multidões finalmente havia acabado. E meses depois do término da guerra, um jovem foi até a casa do Senhor, foi até o grande palácio, bateu a porta, foi atendido pelo mordomo. E o jovem disse: eu gostaria muito de falar com o grande Senhor. Será muito difícil, respondeu o mordomo, porque você não marcou um horário com ele. Mas é que eu tenho uma lembrança e gostaria de falar dos últimos momentos da vida do filho do Senhor. Eu fui companheiro de guerra do filho dele e gostaria de lhe falar. O mordomo disse: posso tentar. E foi até os aposentos do Senhor e informou-lhe que um jovem estava querendo lhe falar a respeito dos últimos instantes da vida do seu filho. O Senhor renovou-se, se encheu de júbilo e desceu dos seus aposentos, onde estava continuamente numa contemplação daqueles objetos de arte. Desceu dos seus aposentos e foi receber o jovem. Desceu ao grande hall de entrada, e observou que o jovem trazia um grande volume, que era um embrulho, debaixo do braço. E o jovem falou ao Senhor: eu venho até aqui porque um dever de gratidão traz-me aqui nesse instante, nesse momento, porque o seu filho morreu salvando minha vida. Ele se interpôs entre mim e uma granada e acabou morrendo para que eu vivesse. Ele teve a vida despedaçada para poupar a minha, e é por isso que eu gostaria de agradecer ao Senhor, lhe dando esta pintura que eu mesmo fiz, que retrata o último instante da vida do seu filho. O Senhor tomou a pintura nos braços, desfez o embrulho e viu que se tratava de uma pintura sem beleza. Era a pintura de um principiante. E o jovem falou: eu sei que é a pintura de um principiante. Me perdoe, não sou pintor, mas eu acreditei que o Senhor gostaria de ter uma lembrança do último dia do seu filho. O homem olhou a tela. Era mesmo seu filho. Os olhos expressivos no grande salto que o seu filho havia dado para salvar a vida do companheiro. O Senhor quis oferecer uma quantia em dinheiro, quis pagar pela tela. O jovem disse: não, eu é que devo, ele salvou a minha vida, fique com a tela. E o jovem foi embora sem deixar sequer o nome. O homem colocou aquela tela modesta entre as telas mais valiosas do seu acervo. Mas o dono da mansão não resistiu à saudade e acabou desencarnando pela falta que sentia do filho. Desencarnou, e um mês depois do desencarne do Senhor, as telas da sua mansão foram a leilão. Iriam ser leiloadas na grande casa de leilão de Londres, que tem filiais em algumas poucas cidades do mundo. O leiloeiro começou a apresentar as telas. E a primeira tela que deveria ser apresentada era justamente aquela tela que representava o último instante da vida do seu filho. Aquela sala estava composta de muitos homens, ricos, riquíssimos,
milionários que se dedicavam à coleção de objetos de arte. E o leiloeiro ergueu a primeira tela. Um lance, primeiro lance. Ninguém deu importância. O pintor era desconhecido. Ninguém queria comprar aquela tela. E o leiloeiro insistiu: por favor, um lance. E as pessoas gritaram: passe esta, ninguém quer ver. Essa é uma tela sem importância. Nós queremos os Picassos, os Rodins, os Cézanes. Eu preciso começar com essa, disse o leiloeiro. Por favor, um lance. Até que uma voz quase inaudível gritou no fundo da sala: $20. Todo mundo ficou surpreso. Todos olharam. Era o velho jardineiro da mansão. Alguém dá mais? Gritou o leiloeiro. Bateu o martelo. Está vendida a tela por $20. E está encerrado o leilão. Todos ficaram surpresos. Encerrado o leilão, mas nem começou. E os Picassos não serão vendidos? E o leiloeiro disse: é que somente agora eu tenho permissão para ler o testamento. Aqui no testamento do Senhor diz que quem ficasse com a tela do último instante da vida do seu filho levaria grátis todas as outras telas, em homenagem àquele pintor anônimo que pintou o último instante da vida do seu filho, mostrando um exemplo de abnegação. Em nossa vida existem telas de alto valor e outras de nem tanto valor assim. Mas a tela mais expressiva foi aquela deixada por um certo carpinteiro galileu que pintou para nós o espetáculo rico de beleza e de abnegação, preparando para todas as gerações do futuro as diretrizes morais que necessitaríamos. Nesse instante da grande transição, que nós vemos crianças chegando, algumas apenas intelectualmente desenvolvidas, outras trazendo a moralidade também. Mas ainda nós vemos tantos crimes, tanta coisa a fazer, tanta coisa a melhorar. E nós sentimos falta dessa abnegação. Se estamos reunidos hoje aqui, é porque sentimos falta e uma profunda saudade do Mestre de Nazaré. É por esse motivo que nós gostaríamos de, unidos num mesmo pensamento, de acordo com os versos de João Cabete, dizer do nosso coração ao Cristo de nossas vidas: vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura a mim nos traz. Vem, ó meigo nazareno, esse mundo transformar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto, espalhando dor. Vem, Senhor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar a boca dos canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o nosso mundo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Nossos votos de muita paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos votos de muita paz a todos aqueles que estão aqui presentes. Solicitamos que Jesus, o nosso mestre de amor, nos envolva a todos nas suas bênçãos e na sua paz, para que possamos tomar nota e refletir a respeito dessas crianças da nova era, que já foram preconizadas por Kardec e estudadas por ele.
informam-nos os espíritos superiores que indiscutivelmente vivemos na Terra, nesse instante, o momento da grande transição planetária. Momento grave que acontece no nosso planeta. Esse momento em que a Terra estertora para passar do mundo de provas para o mundo de regeneração, que é o próximo estágio do nosso globo. Nesse instante onde as ocorrências se fazem dolorosas, crimes, homicídios, suicídios, a violência contra a mulher, contra a criança, pedofilia, nós pensamos: o que acontece com o nosso mundo nesse instante? Não são esses os decantados tempos da grande transição? Por que então tantos desafios, tantas dificuldades do cotidiano que nos chamam a atenção? Mas além desses fenômenos sísmicos, desses fenômenos de natureza pessoal, de problemas psicológicos, nós identificamos também sutis mudanças que estão ocorrendo na psicosfera do nosso planeta. Mudanças que muitas vezes nós não estamos percebendo, mas que já começaram a acontecer. Não apenas as mudanças nas coletividades políticas, mas mudanças de pais, psicólogos, educadores, professores e psiquiatras já têm começado a perceber a respeito da construção da sociedade feliz do futuro, da sociedade da Era Nova. Acompanhando esse inevitável processo da reencarnação, podemos constatar a presença de uma nova geração de espíritos. A geração nova, geração que já foi observada por Kardec no capítulo 18 do livro A Gênese, onde ele discorre a respeito dos novos seres que habitariam a Terra, a respeito da geração nova, desses espíritos que já estavam se reencarnando desde aquele recuado ano de 1868, quando houvera sido publicada a Gênese. Quando ele descreve, ele vai nos dizer que para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que só povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem, e que, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. E o Kardec prossegue nos informando que na Terra substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição, já dizia isso naquela época. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, cada uma já se assinalando no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Portanto, não é um fenômeno novo, não é algo que ocorre agora, mas que o Kardec já houvera observado, pois que esta não é a primeira vez que o nosso planeta, a nossa Mãe Terra, recebe esses viajores de outras moradas, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, do Homo aforensis, do Homo de Neandertal para o Homo sapiens sapiens. Ocorreu também nesse instante uma grande imigração de espíritos vindos de outros orbes para habitar o nosso planeta e assim contribuir com a evolução da nossa Mãe Gaia, da nossa Mãe Terra. Segundo nos informa o Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz,
Logo nos primeiros capítulos, Emmanuel vai nos dizer que da constelação do cocheiro, sobretudo do sistema de Capela, vieram nobres embaixadores da luz para nos ajudar nesse processo de transição. E Emmanuel nos informa que naqueles recuados anos, os egípcios constituíram um dos grandes grupos vindos de cocheiro que vieram habitar a nossa terra. Os egípcios, esse povo que na intimidade dos seus templos já conhecia o monoteísmo através do grande faraó Akhenaton, que já pregava que existia um só Deus, um só Pai, Pai de toda a humanidade. Povo egípcio que já acreditava na imortalidade da alma, que já falava dos corpos sutis que possuímos, do nosso Ka, do nosso Ptah e vários outros, iniciados nos grandes mistérios, que já conheciam a realidade do espírito transcendente que todos somos. Grupo dos Árias, esse grupo que também veio habitar a Terra, do sistema de Capela, nos trazendo grandes conhecimentos, que mais tarde formarão a civilização Brahmani, nos trazendo uma mensagem inovidável através de vários apóstolos daquela era antiga, como Krishna, seu discípulo Arjuna e tantos outros, sem falar e sem nos referir às castas da Índia, esse sistema que foi construído pelo orgulho, mas que não corresponde à verdadeira realidade do que os missionários indianos trouxeram à Terra. E o povo de Israel, que veio nos trazer a revelação também do monoteísmo através dos diversos profetas, Samuel, Zacarias e tantos outros profetas que vieram nos falar a respeito do Deus único, a respeito de que a vida não acontece somente na terra, mas que a vida é um contínuo e que prossegue além da nossa existência carnal, que prossegue além da nossa existência física. Essas raças adâmicas, os povos que vieram de Capela, olhavam para as estrelas e sentiam uma insopitável saudade do mundo de onde procediam. Olhavam para os astros e se interrogavam: o que estamos fazendo aqui, nesse planeta ainda inferior, ainda marcado por dificuldades? Mas eram espíritos que estavam exilando na Terra, experienciando a vivência do aprendizado, a vivência de procurar ensinar aos seus irmãos ainda não desenvolvidos novas técnicas e novos conhecimentos. Essa vaga lembrança que o povo de Capela trazia na sua consciência ficou marcada para nós através das páginas da Bíblia, onde nós lemos o mito de Lúcifer e também nós observamos a teoria dos anjos decaídos que espiavam na terra, viviam em um mundo de luz e agora estavam exilados nesse mundo de sombras, nesse mundo de dificuldades. Esse pensamento arquetípico da consciência humana nós também encontramos quando nós lemos o mito de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso e teriam que habitar as distantes terras de Nod, experienciando grandes dificuldades. São mitos da consciência humana que se referem àqueles habitantes, viajores das estrelas, que passaram por grandes dificuldades. São as tradições do paraíso perdido que ficaram fixados para nós através da história. Os Espíritos nos falam que as moradas do Pai, as moradas de Deus, são em número infinito, são em número ilimitado. Não é apenas o nosso planeta terreno que é habitado. E o Espírito Asclépios vai nos dizer, no capítulo 4 do livro Obreiros da Vida Eterna, que além da nossa Via Láctea, que é fonte e que é viveiro de milhões de mundos e de milhões de estrelas, vibram e pulsam outras constelações, onde também existe a vida, onde também existe o amor, onde também
vivem seres inteligentes que têm as suas atividades e que entre essas galáxias, entre esses planetas, existem algumas viagens onde os espíritos se reencarnam, ora em um planeta, ora em outro planeta, ora em uma constelação, ora em outra constelação. E os espíritos iluminados vêm nos trazer mais recentemente, no livro Transição Planetária, no capítulo 3, a mensagem do espírito Órion. E o espírito Órion nos diz que da constelação das Pleiades, essas 7 estrelas que já eram conhecidas pelo povo chinês, que já eram conhecidas pelo povo grego, manda agora para a Terra espíritos que vêm habitar. E o espírito Órion nos explica que esses espíritos enobrecidos, procedentes das Pleiades, não são espíritos completamente desenvolvidos. São espíritos que vêm nos ensinar alguma coisa, mas nem todos eles trazem a moralidade. Alguns deles trazem apenas o conhecimento intelectual, mas não necessariamente um conhecimento de natureza moral. E além desses espíritos que vêm habitar a nossa Terra nesse momento de transição, nós não podemos nos esquecer que a nossa Terra possui os seus habitantes nacionais, podemos assim dizer, os seus habitantes naturais, que continuam reencarnando na Terra. Portanto, não é lícito supor que qualquer espírito que nasce na Terra seja um espírito de outra constelação, ou seja um espírito de outro planeta. Não. Os espíritos naturais deste globo prosseguem reencarnando-se na Terra, a fim de experienciar o amor, a fim de experienciar novos conhecimentos e adquirir também os valores, a desenvolver o Deus interno que está dentro de cada um de nós. Estudos feitos pelo notável cientista político, o Dr. James Flynn, mostram que o QI, o quociente de inteligência, o quociente intelectual, tem aumentado nestes dias. E que esse QI tem se elevado 20 pontos da antiga geração para a geração atual. As crianças que estão nascendo nesse instante, nesse momento, possuem um QI superior às crianças da geração passada. Mas essas crianças não possuem necessariamente o que é também desenvolvido, que é o quociente emocional. Elas possuem apenas um QI mais desenvolvido. E diz o cientista, o Dr. James Flynn, que elas possuem essa inteligência devido a incorporarem de tal modo a tecnologia, a informática, que acabam ganhando características diferentes, características novas. A criança se habitua desde cedo a lidar com computadores, com iPads, com tablets, e é natural que a criança aprenda a ter contato, e é natural que a criança desenvolva a inteligência nesse campo tecnológico. Interessado nesses fenômenos que está ocorrendo com as crianças, um grupo de psicólogos norte-americanos fizeram uma análise dessas crianças e estabeleceram que essas crianças da atual geração possuem algumas características que as diferenciam das crianças do passado. Eles dizem, os pesquisadores, que essas crianças costumam ser manipuladoras. São crianças que se utilizam da sua inteligência para manipular os adultos,
para conseguirem os seus pequenos caprichos. Portanto, se forem meninas, são crianças que manipulam ao genitor masculino. E se forem meninos, serão crianças que manipularão a sua mãe, a sua genitora feminina. E eles fazem uma análise um pouco mais profunda. Sobretudo, o grande psiquiatra americano, o Dr. Siegel. O Dr. Siegel vai nos dizer que essas crianças nascem, agem e sentem-se como nobres. Elas acreditam merecer estar nesse mundo. Pensam que esse mundo foi feito para elas. E se surpreendem quando as pessoas não correspondem aos seus anseios. Se surpreendem quando os adultos não as identificam como crianças especiais. Elas se julgam grandes merecedoras de habitar este planeta. Não têm problemas de autoestima. Costumam dizer aos pais quem são. Pensam que devem ser respeitadas. Elas não se submetem a comportamentos dos adultos que tentam lhe impor coisas, principalmente quando essas coisas impostas não possuem uma explicação lógica, porque elas se sentem superiores aos pais e lhes dão explicações de como os pais devem proceder com elas. Tem dificuldades, portanto, em lidar com autoridades absolutas, particularmente quando essas imposições não estão esclarecidas. Não é o fato do pai dizer, você vai fazer, e a criança diz, não faço, e não fazem. Portanto, essas crianças necessitam de uma nova psicologia, porque são crianças rebeldes, em sua grande maioria. Frustram-se com tarefas que seguem rotina. Elas nos perguntam, por que tem que ser assim? Por que não pode ser de outro modo? Por que não pode ser da minha maneira? Portanto, elas não aceitam rituais impostos. Estão sempre buscando uma nova maneira, uma nova forma de fazer as coisas e de lidar com as antigas situações. Fazem as coisas conforme lhes apraz. Estão sempre buscando novos métodos e novas maneiras. Não respondem a técnicas associadas à culpa. Elas não têm medo de ameaças. Então, se nós ameaçamos a criança dizendo, espere só teu pai chegar que você vai ver, elas esperam. E quando o pai chega, elas aí vêm e não se importam, porque realmente elas não estavam preocupadas. Pelo contrário, sentem-se felizes porque irritaram os pais, conseguiram o seu objetivo, o seu intento. E por fim, essas crianças da Era Nova parecem não se relacionar bem com qualquer outra criança que não seja igual a elas. Elas somente se relacionam bem com aquelas outras crianças que pensam da mesma maneira que elas, justamente por se julgarem superiores e por trazerem esse instinto de outros mundos, de outras galáxias, outras estrelas, e por terem esse contato com a tecnologia. Os pesquisadores notam que essas crianças são crianças inquietas, mas não necessariamente são crianças que possuem patologias. Nós vemos, sobretudo no movimento espírita ou nas correntes psicológicas, as pessoas falarem das crianças com déficit de atenção ou das crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Mas os pesquisadores chegaram a uma conclusão. Eles nos dizem que existem crianças DDA, ou seja, crianças com distúrbio de déficit de atenção. Existem as crianças TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
E existem as crianças da nova geração, que são crianças que possuem essas características, mas não são características necessariamente patológicas, ou seja, não são doentes. Elas possuem diferenças das crianças que possuem o déficit de atenção. Porque as crianças com DDA e crianças com TDAH costumam ser e adotar caracteres autodestrutivos e não se relacionar bem com ninguém, nem mesmo com outras crianças que são portadoras das mesmas características. Já essas crianças da nova geração conseguem conviver com outras crianças que possuam as mesmas características. Portanto, existe uma diferença entre as crianças com a patologia do DDA e do TDAH e as crianças da nova geração a que estamos nos referindo. Essas crianças da nova era, da nova geração, foram classificadas pela doutora Barbara Deininger em 4 tipos ou em 4 grupos distintos. A doutora Barbara Deininger vai dizer que essas crianças pertencem a um grupo chamado de humanistas. Esses humanistas são aquelas crianças que, se forem bem educadas, bem orientadas, com disciplina, bem se vê, serão os futuros políticos, os futuros professores, os futuros advogados e os futuros diplomatas. Terão essas profissões num amanhã próximo. Elas possuem um senso de justiça dentro de si. Por isso, atuarão nessa área. E nós nos surpreendemos de ver que, na atualidade, são justamente os jovens promotores, jovens delegados, que não se deixam corromper. Enquanto aqueles mais antigos, aqueles mais velhos, já estão saindo de cena. E essas crianças, que algumas já atingiram a fase adulta, são as que estão agindo e contribuindo para o progresso da atualidade. Entretanto, essas crianças necessitam ser lembradas constantemente dos seus deveres enquanto crianças, para assim assumirem essa noção de responsabilidade e para que possam se recordar das atividades que lhe cumprem atender. Logo depois dessas crianças humanistas, virá um segundo grupo, que são as crianças denominadas por crianças artistas. Serão seres criativos. Estarão dentro de uma zona de sensibilidade psíquica especial. E os psicólogos recomendam que, se essas crianças artistas se interessarem por música, não compre um piano para elas, porque elas logo se desinteressam e largam. Elas estão mudando de objetivos constantemente. Portanto, não compre nada caro. Os brinquedos, não lhes dê brinquedos caros, porque ela brinca 2 dias com o brinquedo e logo larga, busca outro, uma novidade. São crianças que estão sempre traçando novas rotas, novos objetivos, e não se submetem a ideias fixas. Estão sempre buscando algo novo. Portanto, quando essas crianças tiverem um brinquedo e acontecer algo que elas quebrem o brinquedo, não se preocupe. Elas estão descobrindo como o brinquedo funciona. Elas procuram penetrar sempre na intimidade do objeto. Mas quando elas quebrarem o brinquedo e chorarem, não lhes dê outro igual. Nós dizemos: não chore, meu filho, eu vou lhe dar outro. E os psicólogos dizem que é uma atitude muito equivocada,
Porque a criança necessita aprender com a dor da perda, a dor da falta. Então, se ela quebrar o brinquedo, explique-lhe que não poderá comprar outro, que ela terá que assumir uma responsabilidade de cuidar do brinquedo que ganhou. Após essas crianças artistas, existem as crianças classificadas em um terceiro grupo, que são as crianças conceituais. Elas possuem a capacidade de penetrar no mecanismo das coisas. São as crianças que serão os futuros engenheiros, os futuros arquitetos, os futuros designers. Crianças, portanto, com uma tarefa bem estabelecida. E também as crianças do quarto tipo, ou também chamadas de crianças interdimensionais ou transdimensionais. São aquelas crianças que virão com clarividência, trarão reminiscências das vidas passadas e dirão aos seus pais: você não é meu pai, você não é minha mãe é fulana, eu me lembro dela. Portanto, trazem recordações da vida passada, da vida anterior. Ou também poderão dizer: eu não sou daqui, eu não pertenço a esse lugar. Justamente porque trazem uma sensibilidade psíquica mais aflorada. Dentro do Espiritismo, nós diremos que são aquelas crianças que vêm com a tarefa da mediunidade, a tarefa da comunicabilidade com os espíritos, preparando a nossa organização neuronial para receber essa mediunidade santa, que o Cristo já nos disse que no futuro esse Espírito do Senhor seria espalhado por todas as carnes. É a mediunidade, e é justamente essa capacidade psíquica que as crianças vêm nos trazer, preparando, como já dissemos, o nosso cérebro, a nossa glândula pineal, para que possa receber essa grande flor da mediunidade. E eu fiquei pensando que mudar o nosso cérebro poderia ser um pouco complicado. Será mesmo que essa informação é verídica? Será que teremos uma mudança no nosso DNA, alterando as nossas funções neurológicas? E eu encontrei respostas nas pesquisas do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, diretor do Pineal Mind, onde ele diz que o nosso cérebro sofreria mudanças, sofreria adaptações quando aprendêssemos a amar, porque o nosso lobo frontal não está completamente desenvolvido, mas quando aprendermos a amar e quando as nossas capacidades psíquicas começarem a se desenvolver, o nosso cérebro sofrerá também algumas modificações que levarão tempo, mas que ocorrerão, porque é o processo natural da seleção genética, é o processo natural da evolução. Esses 4 grupos diferenciam essas crianças e nos mostra que essas crianças possuem uma tarefa bem específica. Mas para nós, o que os psicólogos disseram não é nenhuma novidade, porque o Kardec já nos disse que todos nós trazemos uma missão. Essas crianças trazem uma missão, uma tarefa, mas nós também. O Kardec teve ocasião de interrogar os espíritos qual a finalidade da nossa reencarnação. E os espíritos lhe responderam que a finalidade da reencarnação é para que possamos expiar as nossas faltas, para que possamos ser testados nos nossos desafios, nas nossas dificuldades, e possamos alcançar a perfeição, possamos alcançar a felicidade plena e a felicidade real. E o Kardec vai nos dizer ainda
na questão 383 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta qual é para o espírito a utilidade de passar por esse período de infância, ainda mais essas crianças que trazem características tão diferentes, características tão únicas. Qual é para elas e para todas a finalidade desse estágio no período infantil? E os imortais lhe respondem que o espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Justamente porque essas crianças trazem algumas dificuldades, embora sejam crianças inteligentes, são crianças que ainda são portadoras de alguns conflitos e necessitam do atendimento, necessitam da nossa atenção, para que elas também possam evoluir. Justamente porque nesse estágio estão mais suscetíveis às impressões que receberão dos pais ou daquelas pessoas que estão responsáveis pela educação do espírito no corpo infantil, no corpo de criança. Portanto, necessitamos dizer que não é conveniente que se pense que toda criança que reencarna seja um anjo. Pode até ter uma elevada capacidade mental, um elevado QI, que deve ser orientado para que a criança esteja com seus esforços, tenha os seus esforços coroados pelo êxito do amor. E as melhores propostas psicológicas nos dizem para não rotularmos a criança. O pai, o educador, quem cuida do ser infantil, saberá identificar a que grupo a criança pertence, mas não é necessário que se diga a criança, nem dizendo que ela é uma criança especial, nem dizendo que ela é uma criança inteligente mais do que as outras, nem dizendo que é uma criança terror. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Não diga. Ou como está tão em moda dizer, meu filho é índigo. E nós diremos, é índigo, mas muitas vezes está recebendo uma educação indigna. Portanto, que não se afirme a criança que a criança é um ser de tal ou de qual dimensão, que veio de tal ou qual estrela. Não é importante. O importante é que se eduque esse filho, se eduque esse ser infantil, para que ele possa evoluir e alcançar também méritos na escala do progresso. Portanto, não rotule, cuide de educá-la. Educando a criança já estará muito bem. Não é necessário dar títulos. E eu me recordo de uma história do Dalai Lama, onde ele estava proferindo uma conferência para um público internacional. E o Dalai Lama se sentiu muito sensibilizado, porque ele observou na plateia uma criança muito pequena, muito magra, que se encolhia, muito tímida, e ele diz à criança: você não gostaria de vir até o palco e nos deixar a sua mensagem? E a criança aceitou o desafio. Foi até o palco onde estavam muitos líderes internacionais e disse a todos: eu gostaria de dizer que eu tenho câncer, mas, embora tenha câncer, eu continuo sendo uma criança. E meus pais me dizem que eu não posso brincar. Eu posso, mas não devo. E todos ficaram muito sensibilizados. E o Dalai Lama terminou com o discurso da criança, concluindo que a criança não deveria ser rotulada, nem com isto, nem com aquilo,
porque acima de todas as suas características, ela era um ser infantil que necessitava de afeto e necessitava de amor. Portanto, não rotular, cuidar de educar. Educar é no lar. A escola colabora, mas a educação será com os pais, porquanto os professores recebem uma remuneração, mas a remuneração nem sempre leva ao amor, senão a uma desincumbência de deveres profissionais. Portanto, essas crianças devem ser cuidadas, orientadas pelos pais, porque a escola instruirá a criança, mas educar será com os pais, porque justamente a família, esse núcleo, é que informará a criança como deve proceder, como deve pautar a sua existência, informará a criança as diretrizes éticas, as diretrizes do amor. Essas crianças receberam uma valiosa contribuição dos missionários que as precederam. Maria Montessori, por exemplo, a grande médica italiana, essa mulher, Maria Montessori, que foi a primeira obstetra e a primeira ginecologista da Itália, se tornou também educadora. E no seu modelo de educação, na Casa dei Bambini, em Roma, ela vai dizer que a criança deveria ser observada como um ser integral, que a criança deveria ser tratada com amor, deveria ser educada com paciência, que a criança deveria ser tratada como um ser que merece o nosso carinho e que merece a nossa atenção. Ao lado de Maria Montessori, nós encontramos também Pestalozzi, o homem que amava as crianças. Pestalozzi, que era professor de Hippolyte Léon Denis Rivaio, professor de Kardec. Ele vai dizer que a criança deveria ser educada num aspecto integral. Educar as mãos, para que a criança possa trabalhar com dignidade. Educar o coração, para que a criança possa aprender a amar. E educar o cérebro, para que a criança raciocine, não aceite conceitos prontos e possa raciocinar, estabelecendo também aquilo que é mais ético, aquilo que é mais lícito, aquilo que caberá na sua existência. Vale destacar também a contribuição de Steiner, Rudolf Steiner, o pai da antroposofia, essa ciência que estuda o comportamento dos seres humanos. Steiner vai nos dizer: não tratar a criança nem com tolices, nem tratar a criança como um adulto em miniatura, tratá-la como um ser que possui raciocínio, mas necessita também de afeto, necessita de afetividade. Era o método Waldorf, o método desse grande estudioso que contribuiu com a formação do ser infantil. Nem tratar a criança com tolices, nem tratá-la como um adulto. E eu me recordo do livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe estava sendo tratado como um tolo. Ele era criança, mas ele percebia que os adultos o tratavam com tolices. Então ele passou a ignorar essa imposição que os adultos o faziam, observando como os adultos eram mais infantis do que as próprias crianças. Quando, por exemplo, o Pequeno Príncipe viaja em seu asteroide até aquele planetoide onde estava o rei, o manto do rei cobria todo o planeta. E o Pequeno Príncipe se acerca da majestade. E a majestade vai lhe dizer que ali naquele planetoide era ele, o soberano, ele governava o planeta. E ele diz ao Pequeno Príncipe que o Pequeno Príncipe deveria obedecer-lhe, deveria-lhe o dever de obediência.
E o pequeno príncipe lhe redargui: mas e se eu não quiser te obedecer? Então eu ordeno que não me obedeça, diz o rei. E o pequeno príncipe fica assustado, percebendo o mecanismo psicológico daquele adulto que era muito mais infantil do que as próprias crianças. E ele viaja a outro asteroide, o asteroide onde está o beberrão. E ele vai dizer ao bêbado: bêbado, por que tu bebes? E o bêbado lhe responde: bebo para me esquecer. Mas esquecer de quê? Bom, bebo para esquecer que eu bebo. E ele vai percebendo como os adultos somos complicados. Nós tomamos determinadas atitudes que caracterizam o ser infantil que nós ainda não trabalhamos dentro de nós. Esse ser imaturo psicologicamente. Sentimos mágoa, sentimos ciúmes. Nós nos magoamos com palavras. Fulano disse aquilo para mim. Ou então, e ele me chamou de tal coisa. Às vezes nem era para nós, mas nós tomamos como se fosse. E nos magoamos com isso. E isso fazem parte da nossa imaturidade psicológica. Deveríamos, em tais casos, procurar um psicólogo infantil, talvez. Porque a criança que ainda não foi trabalhada dentro do nosso próprio psiquismo. Então Steiner propõe uma educação com amor. Uma educação onde se observe a criança como criança que é, mas que possui inteligência e possui também a sua própria racionalidade. E o Kardec prossegue nos dizendo que a geração nova se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos e aptos a secundar o movimento de regeneração da humanidade. Espíritos mais elevados, moral e intelectualmente, embora em menor número, estão também chegando ao nosso planeta Terra, a fim de auxiliarem na grande transição planetária. Aqueles espíritos que não serão rebeldes, aqueles espíritos que não serão inquietos, mantendo-se silenciosos, observadores, responsáveis, amáveis, gentis. Quando nós olhamos o quadro O Príncipe da Paz, pintado pela menina Akiane, que quando pintou o quadro possuía apenas 8 anos de idade. Hoje, com 16 anos. Mas quando pintou, ainda tinha 8 anos. Nós somos tomados pela surpresa e diremos, com Voltaire, nada mais expressivo que um fato para demonstrar a verdade. A menina que pintou esse quadro não é simplesmente genial, é uma criança transcendental, porquanto ela já pinta desde os 4 anos de idade. Ela nos diz, a menina, que ela é levada a regiões do mundo espiritual, e deste mundo espiritual ela traz informações para a nossa terra, como uma mensagem de esperança, como uma mensagem de paz. Um quadro de Akiane vale hoje $100 mil, o equivalente a aproximadamente R$200 mil. É considerada uma criança prodígio pelas mais importantes instituições de arte da Europa e dos Estados Unidos. E só se nós observarmos esse quadro,
nós notaremos que os olhos são estrelas incomparáveis no céu da face. A mensagem rica de doçura é a captação perfeita daquele homem invulgar que viveu em Nazaré há 2000 anos. É justamente a captação daquele Espírito que nos traz uma mensagem rica de paz, uma mensagem rica de beleza, nos mostrando que o amor é a grande solução para as nossas dificuldades humanas. E se nós olharmos o Príncipe da Paz, nós observaremos que em seus olhos existe uma lágrima de misericórdia, uma lágrima de compaixão que nos toca profundamente. Para uma criança de 8 anos captar com essa profundidade a mensagem do Cristo é algo surpreendente. É claro que ela não é a única criança a pintar maravilhosamente, porquanto na Itália Rafael Sanzio já pintava também aos 8 anos de idade, tendo Michelangelo pintando nos painéis nas suas costas. Mas a menina Chiane não é apenas uma criança com inteligência, porque o dinheiro que ela arrecada com as suas telas, ela doa para instituições de caridade. E se nós compararmos o quadro de Chiane à imagem composta pela BBC de Londres no ano de 2007, nós observaremos que o quadro composto pela BBC, pelos cientistas, nos mostra um Jesus rude, um Jesus bruto, ainda grosseiro, mas que não é a captação perfeita daquele homem de Nazaré. Já o quadro de Chiane nos toca muito mais a sensibilidade, nos fala muito mais ao coração. E se nós nos inteirarmos da forma como o quadro foi feito, aí sim nós nos impressionaremos. A Chiane nos conta que ela pedia em suas orações para que Deus lhe mostrasse a figura do Mestre de Nazaré. Em uma dessas orações, durante a noite, ela acabou adormecendo. E na manhã seguinte, um homem bate à porta de sua casa. Era um carpinteiro. E ele diz: eu serei o modelo para teu quadro. E aqui ele pinta. E justamente esse carpinteiro traz as expressões hebreias, as expressões daquele povo. Mas, mesmo com essas expressões, possui toda uma característica de beleza e uma característica de verdade. E preferimos essa pintura, essa que é pintada pela ciência da alma, do que a outra que foi pintada pela ciência da tecnologia, uma tecnologia ainda fria. Mas a ciência de Chiane é a ciência do espírito imortal, da beleza verdadeira. Percebemos que são essas crianças que são realmente as crianças da nova era, crianças intelecto-moralmente desenvolvidas, que nos trazem essa mensagem de paz. Para encerrarmos essas breves reflexões que fizemos na tarde de hoje, esse breve resumo a respeito dessas crianças da nova era, nós gostaríamos de encerrar contando uma história que ouvimos do médium Divaldo Pereira Franco. História que ele conta em uma das suas diversas conferências que ele realiza no Brasil e no exterior. E Divaldo Franco nos conta que um homem muito rico experimentava a viuvez e era pai de um filho único. Seu filho havia sido convidado para a guerra e, como mecanismo de fuga após a morte da esposa, esse senhor havia se dedicado à coleção de objetos de arte, quadros de variados artistas
dos mais famosos, estavam na sua coleção. E ele transformou a sua casa palaciana em um verdadeiro museu, que era invejado por outros grandes colecionadores. Mas a guerra, que é esse monstro cruel de 1000 faces, acabou ceifando a vida do seu filho, o seu filho que estava em combate. E ele soube, esse senhor, que o seu filho morreu em um gesto de doação, que o seu filho morreu em um gesto de coragem, dando a sua vida pela vida de um companheiro. Mas, apesar de ser um gesto de alta significação, apesar de ser um gesto honrado, um gesto relevante, isso não foi suficiente para que esse pai se acalmasse, porque ele pensava que jamais veria seu filho. Seu filho nunca mais retornaria à casa, e ele perdera todas as esperanças e se manteve enclausurado na sua casa, cultuando os seus objetos de arte. Terminou a guerra alguns meses depois. E meses depois do término da guerra, um homem apresentou-se ao mordomo dessa grande mansão. Esse homem jovem que se apresentou ao mordomo disse que gostaria de falar com o grande senhor. Isso será muito difícil, respondeu o mordomo, porquanto você não marcou um horário e o senhor não recebe a praticamente ninguém. O jovem insistiu. Eu gostaria de falar porque eu vivi os últimos instantes com o filho do senhor e por isso gostaria de relatar a respeito dos últimos momentos do filho dele. O mordomo disse: eu posso tentar. E foi falar com o senhor. E quando o mordomo entrou nos aposentos do grande senhor, o mordomo falou: existe um jovem querendo falar com você, porque ele foi companheiro de guerra do seu filho. O senhor renovou-se. Existia alguém que conviveu com o seu filho. Desceu as escadas e foi receber o jovem no grande hall da sua mansão. E ele percebeu que o jovem trazia um volume embrulhado debaixo do seu braço. E o jovem disse: um dever de gratidão traz-me até o Senhor, porquanto o seu filho morreu salvando minha vida. Ele teve a sua vida despedaçada para poupar a minha. Ele se interpôs entre mim e uma granada e acabou morrendo para que eu vivesse. Eu nunca me esquecerei do gesto do seu filho e gostaria de demonstrar a minha gratidão através desse quadro que eu pintei do último instante na vida do seu filho. E ofereceu ao Senhor. O Senhor abriu rapidamente o embrulho e percebeu que se tratava de uma tela sem beleza. Era uma tela comum. E o jovem disse: eu não sou pintor. Eu sei que não tem beleza, mas eu vim até aqui porque eu acreditei que o Senhor gostaria de ter uma lembrança do último instante da vida do seu filho. O Senhor lhe ofereceu uma grande quantia em dinheiro, querendo lhe pagar. E ele disse: não, sou eu quem deve. Seu filho teve a sua vida despedaçada para poupar a minha. É um dever de gratidão. Eu não quero nada. E o jovem se foi, sem sequer deixar o nome. E o Senhor colocou aquela tela entre as telas mais caras da sua coleção. Um mês depois, o Senhor morreu de saudade. Desencarnou com saudades do seu filho. E as telas de sua coleção, como ele não possuía herdeiros, os objetos de arte foram a leilão. O leilão seria na grande casa de leilão de Londres, a Christie, que tem filiais em algumas poucas cidades do mundo. E o leiloeiro começou a apresentar as telas. Apresentou a primeira. A primeira tela era justamente aquela tela do seu filho.
ninguém deu importância. Não era de um pintor conhecido. Ali, no leilão, estavam reunidos os mais importantes colecionadores de artes, homens de poder aquisitivo, homens financeiramente abastados. E o leiloeiro insistiu: alguém, um lance. Ninguém deu importância. Por favor, passe essa coisa. Nós queremos os Rodins, os Cézannes, os Picassos. Eu preciso começar por essa, disse o leiloeiro. Até que uma voz, quase inaudível, no fundo da sala gritou: $20. Todos olharam. Era o velho jardineiro da mansão. $20. É o que eu tenho. O leiloeiro bateu o martelo. Está vendida a tela. E está encerrado o leilão. Todos perguntaram-se: mas como encerrado o leilão? E as outras telas? É que no testamento, que eu só posso ler agora, está dizendo que quem comprasse essa tela ficaria com todas as outras gratuitamente, em homenagem ao último instante da vida do meu filho, em homenagem àquele pintor anônimo que conseguiu captar, num gesto de abnegação, esse exemplo de amor. Em nossa vida existem muitas telas, algumas de alto valor, outras que não possuem tanto valor assim. Mas a tela mais expressiva foi aquela deixada por um certo homem de Nazaré, que escreveu no nosso íntimo as diretrizes que precisaríamos para o futuro, para todos os tempos. E é justamente a esse Jesus de Nazaré, de quem sentimos tanta falta, sentimos tantas saudades, a quem nós endereçamos o nosso pensamento, pedindo a Ele que Ele retorne, que Ele venha com a sua mensagem de paz para nos trazer auxílio. São esses os decantados fins dos tempos, essas crianças que estão chegando para alterar o clima psíquico do planeta. Em homenagem ao Cristo, nós dizemos, juntamente com João Cabete, em seu poema Fim dos Tempos: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz, só tu és o nosso abrigo, que ventura nos traz. Vem, ó meigo nazareno, esse mundo transformar, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto, espalhando dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar a boca dos canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.